Rainha Ester, com grande coragem, intercedeu pelo seu povo. Que a vossa fé seja igualmente forte. Sejam abençoados. O rei Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Pela grandeza da Pérsia e da Média, que nosso império prospere para sempre. Saúde! O esplendor da Pérsia e a queda de Vasti. Era o tempo do Império Aquemênida. É uma época em que a Pérsia governava o mundo conhecido com mão de ferro e luxo inimaginável. Nossa história começa precisamente no terceiro ano do reinado de Assuero, conhecido na história secular como Xerxes I. Ele era o rei dos reis, governando sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. A Bíblia nos situa geograficamente e historicamente logo no primeiro versículo. E sucedeu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ester 1:1. Naquele tempo, o rei estava assentado em seu trono real na fortaleza de Suzã. Suzã não era apenas uma cidade, era o coração pulsante do poder, onde o inverno era ameno e a arquitetura desafiava a imaginação. Para demonstrar a glória de seu reino e o brilho da sua excelente grandeza, Assuero convocou uma reunião sem precedentes. Não foi uma festa de um dia, nem de uma semana. A Bíblia relata que ele ofereceu um banquete para todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Durante 180 dias, 6 meses inteiros, ele exibiu as riquezas de sua glória. Imagine os corredores do palácio repletos de generais, governadores e sábios, discutindo estratégias de guerra, provavelmente a campanha contra a Grécia, enquanto eram cercados por opulência. Passados esses dias, o rei fez outro banquete, desta vez para todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor. Durante 7 dias, o pátio do jardim do Palácio Real se tornou o centro do mundo. A descrição bíblica deste cenário é rica e sensorial. E devemos nos atentar a ela para visualizar onde nossa história começa. O texto sagrado diz em Ester 1:6: As tapeçarias eram de pano branco verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. O vinho real era servido em vasos de ouro, e cada vaso era diferente do outro. A bebida fluía conforme a generosidade do rei, mas havia uma regra de ouro estabelecida por Assuero. O beber era por lei, sem constrangimento. Ester 1:8. Ninguém era forçado a beber. A liberdade reinava no banquete dos homens. Enquanto isso, em outra ala do palácio, a rainha Vasti também oferecia um banquete para as mulheres na casa real. Vasti era conhecida por sua beleza e nobreza. Até aquele momento, a harmonia parecia reinar em Suzã. Mas o vinho, que alegrava o coração do rei, logo turvaria seu julgamento. No 7º dia do banquete, quando o coração do rei estava alegre do vinho, ele deu uma ordem que mudaria o destino de milhões. Ele ordenou aos 7 eunucos que serviam na sua presença: Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem a rainha Vasti perante ele. A ordem era específica e carregada de vaidade. Ela deveria vir com a coroa real. O objetivo não era a companhia da esposa, mas a exibição de um troféu. O versículo 11 nos diz: para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. O silêncio deve ter caído sobre o salão quando os eunucos retornaram. Eles não trouxeram a rainha. Eles trouxeram uma recusa. Vasti recusou-se a vir. As razões de Vasti não são detalhadas na Bíblia.
Se foi por modéstia, por orgulho ou por sentir-se desrespeitada ao ser exibida como objeto diante de homens embriagados. Mas o fato bíblico é claro. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos eunucos. Ester 1:12. A reação de Assuero foi explosiva. O homem que controlava 127 províncias não conseguia controlar sua própria esposa. O texto diz que o rei muito se enfureceu e acendeu-se nele a sua ira. Em meio à fúria, Assuero não agiu sozinho. Ele consultou os sábios que entendiam dos tempos e das leis. Ele perguntou: segundo a lei, que se deve fazer à rainha Vasti, por não ter cumprido o mandado do rei? Memucã, um dos 7 príncipes da Pérsia e da Média, tomou a palavra. Sua resposta transformou um problema conjugal em uma crise de Estado. Ele argumentou que Vasti não tinha pecado apenas contra o rei, mas contra todos os príncipes e povos. Ele temia que o exemplo da rainha se espalhasse, fazendo com que todas as mulheres do império desprezassem seus maridos. A proposta de Memucã foi drástica e definitiva. Ele sugeriu que saísse um decreto real e irrevogável conforme as leis dos persas e medos, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o seu reino real a outra que seja melhor do que ela. Ester 1:19. O conselho agradou ao rei. Cartas foram enviadas a todas as províncias, a cada povo em sua própria língua e escrita. O decreto foi publicado. O trono da rainha estava vago. Vasti foi removida da história, e o palco estava montado. Sem saber, a fúria do rei, a recusa de Vasti e o conselho de Memucã eram peças de um tabuleiro muito maior. Deus, que nunca é mencionado pelo nome no livro de Ester, estava movendo as peças silenciosamente. A vaga de rainha não era um acaso, era uma providência. Pois, nas sombras da cidade de Suzã, uma jovem órfã judia estava crescendo, sem saber que o destino de seu povo logo repousaria sobre seus ombros. O capítulo da rainha Vasti se encerrava, para que o capítulo da rainha Ester pudesse começar. A órfã exilada e a coroa da Pérsia passada. A fúria do banquete e a destituição de Vasti, o tempo seguiu seu curso em Suzã. A Bíblia nos conta que, quando a ira do rei Assuero se apaziguou, ele se lembrou de Vasti, do que ela fizera e do decreto que se tinha firmado contra ela. Havia um vazio no palácio e uma solidão no trono. Os jovens servos do rei, percebendo a melancolia do monarca, sugeriram uma solução pragmática, típica dos impérios antigos: uma busca em escala continental. Busquem-se para o rei moças virgens e formosas, disseram eles. Comissários foram enviados a todas as 127 províncias. A ordem era reunir as jovens mais belas e trazê-las à casa das mulheres em Suzã, sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei. Enquanto a movimentação agitava o império, nossa atenção se volta para um homem específico, vivendo nas sombras da cidadela. Havia em Suzã um homem judeu. Seu nome era Mardoqueu. Sua linhagem era nobre e antiga, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mardoqueu carregava em sua história as cicatrizes do exílio. Ele fora transportado de Jerusalém junto com os cativos levados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, anos antes. Mas Mardoqueu não vivia apenas para si. Em sua casa brilhava uma luz escondida. Ele criara a Hadassa, filha de seu tio. Hadassa era seu nome hebraico, que significa murta. Uma planta que permanece verde e perfumada mesmo em tempos difíceis. Para os persas, ela seria conhecida como Ester, que significa estrela. A Bíblia descreve a situação de Ester com uma ternura dolorosa no versículo 7. Ela não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe Mardoqueu, a tomara por sua filha. Quando o mandado do rei se fez ouvir, muitas moças foram levadas para a fortaleza de Suzã. Ester foi levada entre elas. Não foi uma escolha dela, mas um decreto imperial. Ela entrou no harém real, um mundo de luxo sufocante e competição silenciosa. Mesmo ali, cercada por centenas de outras jovens, algo em Ester era diferente. A Bíblia diz que a moça pareceu formosa aos olhos de Hegai,
o guarda das mulheres, e alcançou graça perante ele. Hegai apressou-se em dar-lhe os cosméticos, os alimentos e 7 moças de escolha da casa do rei. Ele a tratou com distinção, movendo-a para o melhor lugar da casa das mulheres. A providência divina estava abrindo portas onde parecia haver apenas muros, mas havia um segredo. Mardoqueu, sábio e protetor, dera uma ordem estrita a Ester. Ela não deveria declarar o seu povo nem a sua parentela. Em um império vasto e muitas vezes hostil, ser judeu poderia ser perigoso. Ester, obediente como sempre fora na casa de seu primo, guardou o segredo em seu coração. E a preocupação de Mardoqueu era palpável. O texto sagrado relata em Ester 2:11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Ele era um pai vigiando de longe, orando nos portões. O processo de preparação não era simples. Era um ritual de purificação e beleza que durava 12 meses inteiros. A lei das mulheres prescrevia 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes. Um ano inteiro de preparação para uma única noite com o rei. Quando chegava a vez de uma jovem ir ao rei, permitia-se que ela levasse consigo o que desejasse da casa das mulheres: joias, roupas extravagantes, adornos. Elas tentavam conquistar o rei pelo excesso. Porém, quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, ela agiu diferente. A Bíblia diz que ela não pediu coisa alguma, senão o que indicou Hegai, o eunuco do rei. Ela não confiou em adornos externos, mas na graça que Deus lhe dera. E o resultado foi sobrenatural. Ester alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Era o 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do reinado de Assuero. Ester foi levada à presença do rei. O momento decisivo chegou. Assuero olhou para Ester. O rei, que tivera todas as mulheres do império à sua disposição, encontrou nela algo que nenhuma outra possuía. O versículo 17 é o clímax deste capítulo de sua vida. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. A órfã judia agora usava a coroa da Pérsia. O rei fez um grande convite, o banquete de Ester, e deu alívio às províncias e presentes reais. Mas a história não para na coroação. Enquanto Ester reinava dentro dos muros, Mardoqueu servia à porta do rei. Foi ali, no lugar onde se ouviam os sussurros da corte, que Mardoqueu descobriu uma traição mortal. 2 eunucos do rei, Bigtan e Teres, guardas da porta, indignaram-se e planejaram violentamente contra a vida do rei Assuero. Mardoqueu ouviu o complô. Ele não hesitou. Fez saber o caso à rainha Ester, e Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu. O assunto foi investigado, a conspiração foi confirmada, e os 2 traidores foram enforcados numa forca. Este ato de lealdade foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Um registro simples, uma nota de rodapé na história do império naquele momento. Mardoqueu não recebeu honras, nem ouro, nem promoção. O livro foi fechado e guardado na poeira das estantes reais. Mas Deus não esquece. Aquele registro esquecido seria, no tempo certo, a chave para a salvação de todo o povo judeu. Ester estava no trono, e Mardoqueu havia salvado o rei. As peças estavam posicionadas, mas no horizonte, uma sombra maligna estava prestes a se levantar. A ascensão da sombra e o decreto de morte. Depois destas coisas, depois da coroação de Ester e do livramento do rei, a lógica humana esperaria que Mardoqueu fosse exaltado. Mas a história tomou um rumo sombrio e inesperado. O rei Assuero decidiu engrandecer a Amã, filho de Hamedata, o Agagita. O termo Agagita não é um mero detalhe genealógico. Ele ecoa uma inimizade antiga. Amã era provavelmente descendente de Agag, rei dos Amalequitas, inimigos históricos do povo de Israel desde os tempos do Êxodo e do rei Saul. O conflito que estava prestes a explodir em Suzã tinha raízes espirituais profundas. O rei exaltou Amã e pôs o seu trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã tornou-se o 2º homem mais poderoso do império. A ordem do rei era clara:
Todos os servos que estavam à porta do rei deveriam se inclinar e prostrar-se perante Amã. E assim, todos faziam. O medo e a reverência política dobravam os joelhos dos homens. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Os outros servos do rei, vendo aquela resistência diária, perguntavam a Mardoqueu: "Por que transgrides o mandado do rei?" Eles lhe diziam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Mardoqueu havia declarado a eles uma única razão, suficiente para selar seu destino. Ele era judeu. Para Mardoqueu, curvar-se diante daquele agagita seria trair sua fé e a honra de seu povo. Quando denunciaram isso a Amã para ver se a palavra de Mardoqueu se sustentaria, o orgulho ferido do vilão se transformou em fúria assassina. A Bíblia diz, em Ester 3, 5, 6: Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus olhos pôr as mãos só em Mardoqueu. Procurou Amã destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. O ódio de um homem contra um único indivíduo transbordou para o desejo de genocídio de uma nação inteira. Para executar tal plano, Amã precisava de uma data auspiciosa. No primeiro mês, o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, eles lançaram o Pur, isto é, a sorte, perante Amã. Eles lançaram a sorte dia após dia e mês após mês, buscando o dia ideal para o massacre. A sorte caiu no 12º mês, o mês de Adar. Amã acreditava que os deuses estavam ao seu lado, mas até mesmo a sorte lançada no regaço é disposta pelo Senhor, como dizem os provérbios. O tempo longo, quase um ano de espera, daria sem que Amã soubesse a margem necessária para Deus agir. Com a data definida, Amã foi ao rei. Sua fala foi manipuladora, uma mistura de verdade e mentira fatal. Ele disse ao rei Assuero: Existe um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino. As suas leis são diferentes das leis de todos os povos e não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Amã não citou nomes, ele descreveu um povo diferente e então fez a proposta sangrenta apoiada por suborno. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos que fizerem a obra, para que entrem nos tesouros do rei. 10.000 talentos de prata era uma quantia astronômica, capaz de sustentar o império por muito tempo. O rei, confiando em seu vizir, tirou o anel da sua mão, o selo da autoridade suprema, e o deu a Amã. O rei disse: Essa prata te é dada a ti, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. No dia 13 do primeiro mês, os escrivães do rei foram chamados. O decreto foi escrito conforme tudo o que Amã ordenou. Foi enviado aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes de cada povo, em cada província, segundo a sua escrita e língua. A mensagem era terrível e clara: destruir, matar e aniquilar a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um único dia, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, e que os seus bens fossem saqueados. Os correios saíram às pressas pela ordem do rei. A sentença foi publicada primeiro na fortaleza de Suzã. A cena final deste capítulo é um contraste brutal que a Bíblia faz questão de registrar em Ester 3:15. O rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava perplexa. Enquanto o palácio celebrava com vinho a morte de milhares, nas ruas da cidade, o medo gelava o coração de cada família judia. A sentença de morte havia sido assinada. A esperança parecia ter sido apagada. Mas nos portões do palácio, Mardoqueu estava prestes a rasgar suas vestes. E dentro dos muros, a rainha Ester estava prestes a ser despertada de seu conforto. O clamor, o desafio e a decisão. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, a prata oferecida, o decreto assinado e a data marcada para o fim do seu povo, a sua alma se partiu. Ele não sofreu em silêncio. Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade. Seu clamor era grande e amargo. Ele foi até diante da porta do rei, mas parou ali.
Ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do palácio. A dor e a realidade da morte não eram bem-vindas na casa do prazer real. Mas Mardoqueu não estava sozinho em sua dor. Em cada província onde a palavra do rei chegava, havia grande luto entre os judeus. Havia jejum, choro e lamentação. Muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. Era um luto nacional. A notícia rompeu a bolha de isolamento da rainha. As moças de Ester e os seus eunucos vieram e lhe contaram o estado de seu primo. A Bíblia diz que a rainha muito se doeu. No entanto, a primeira reação de Ester foi tentar cobrir a dor, não resolvê-la. Ela enviou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o saco, talvez para que ele pudesse entrar no portão ou simplesmente para aliviar sua humilhação. Mas Mardoqueu não as aceitou. A questão não era a roupa, era a vida. Percebendo a gravidade, Ester chamou Hatat, um dos eunucos do rei que a servia, e o enviou a Mardoqueu para saber exatamente o que estava acontecendo e o porquê daquele luto. Mardoqueu não escondeu nada. Ele contou a Hatat tudo o que lhe tinha sucedido, e até a soma exata da prata que Hamã prometera pagar aos tesouros do rei pela destruição dos judeus. Ele entregou a cópia da lei escrita e ordenou a Ester que fosse ao rei, pedisse misericórdia e fizesse súplica pelo seu povo. Hatat voltou e anunciou as palavras de Mardoqueu a Ester. A resposta de Ester revelou o perigo real que ela corria. Ela enviou uma mensagem de volta, lembrando a Mardoqueu da lei implacável da Pérsia. Todos os servos do rei e o povo das províncias sabem que para qualquer homem ou mulher que entrar a ter com o rei no pátio interior, sem ser chamado, há uma só lei: que morra. Havia apenas uma exceção, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Ester acrescentou um detalhe arrepiante que aumentava sua insegurança. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Ela estava afastada, talvez esquecida. Entrar sem ser chamada parecia um suicídio. Ao ouvir as palavras de Ester, Mardoqueu enviou a resposta que mudaria a história. Ele foi duro, profético e cheio de fé inabalável. Ele disse: "Não imagines em teu ânimo que por estares na casa do rei, escaparás mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis." Mardoqueu sabia que a aliança de Deus com Israel era eterna. O povo não seria extinto, com ou sem Ester. Mas então, ele lançou o desafio que ecoa através dos séculos, definindo o propósito da vida dela. As palavras de Mardoqueu atravessaram o coração de Ester. Ela entendeu. Sua beleza, sua posição, sua coroa. Tudo era para este momento. Ela enviou a resposta final a Mardoqueu. Não era mais a resposta de uma sobrinha assustada, mas de uma líder espiritual. Ela ordenou: "Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos." Ela convocou uma guerra espiritual antes da ação política, e concluiu com a frase que selou seu compromisso total: "E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci." Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Ester lhe ordenara. As ruas de Suzã silenciaram em jejum. O destino de um povo agora repousava sobre a coragem de uma mulher e a misericórdia de Deus, o cetro de ouro e a estratégia do banquete. Ao 3º dia, o jejum terminou. O silêncio e a oração haviam preparado o espírito, mas agora era o momento da ação. A Bíblia nos conta que Ester se vestiu de seus trajes reais. Ela não foi ao rei como uma viúva em luto ou uma suplicante desesperada. Ela foi como rainha. Ela vestiu a dignidade do cargo para o qual Deus a havia chamado. Ester pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento real. O rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente para a porta da casa. A arquitetura persa era desenhada para intimidar. O trono ficava elevado, e o rei tinha uma visão clara de quem ousasse entrar. Este foi o momento da verdade. O decreto de morte ainda estava valendo. Quem entrasse sem ser chamado, morreria. Ester deu o passo de fé.
O versículo 2 de Ester 5 descreve o milagre da graça. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. A tensão se dissipou num instante. A vida de Ester foi poupada. Ela se chegou e tocou a ponta do cetro, um gesto de submissão e gratidão. Mas o rei sabia. Assuero sabia que ninguém arriscaria a vida apenas para fazer uma visita social. Havia urgência nos olhos dela. Ele lhe disse: "Que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Aqui, a sabedoria de Ester brilha. Se ela tivesse acusado Amã ali mesmo, diante de toda a corte, o rei poderia ter ficado na defensiva. Amã era o favorito. Uma acusação direta poderia parecer um ataque político ou ciúmes. Ester precisava isolar o inimigo e preparar o coração do rei. Ela respondeu com uma calma desconcertante: "Se bem parecer ao rei, venha hoje o rei e Amã ao banquete que lhe tenho preparado." Ela não pediu a vida do seu povo. Ela pediu a companhia do rei e de seu inimigo. O rei prontamente aceitou e ordenou que chamassem a Amã apressadamente. No banquete do vinho, a curiosidade do rei aumentou. Ele sabia que aquele jantar não era o objetivo final. Novamente, ele pressionou Ester: "Qual é a tua petição? E ser-te-á dada? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se fará." Era a segunda vez que ele oferecia metade do reino. O momento parecia perfeito. Amã estava ali, relaxado, bebendo vinho. Por que não falar? Mas Ester, guiada por uma intuição divina, sentiu que a hora ainda não era aquela. O orgulho de Amã ainda precisava crescer mais para que sua queda fosse maior. O rei precisava ser preparado. Ester respondeu: "A minha petição e o meu desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e fazer o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e amanhã farei conforme a palavra do rei." Ela adiou a revelação por mais 24 horas. O banquete terminou. Amã saiu naquele dia alegre e de bom ânimo. Ele era o único oficial convidado para beber com o casal real. Sua vaidade estava nas nuvens. Mas, ao passar pela porta do rei, a realidade o atingiu. Ele viu a Mardoqueu. E Mardoqueu não se levantou, nem se moveu por causa dele. A Bíblia diz que Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. A alegria do banquete evaporou instantaneamente, substituída por um ódio gelado. No entanto, Amã se conteve e foi para casa. Em casa, Amã precisava reafirmar seu ego. Ele mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher, e começou a contar a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. Ele disse com orgulho: "A rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também, para amanhã, estou convidado por ela juntamente com o rei." Mas então, a amargura vazou de seus lábios. "Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei." Todo o poder do império não era suficiente para curar a ferida causada pela desobediência de um único homem. Então, sua mulher Zeres e todos os seus amigos deram o conselho fatal: "Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, aproximadamente 22 metros, e amanhã dize ao rei que enforquem nela a Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete." O conselho agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. A noite caiu sobre Susã. De um lado, Ester orava pelo dia seguinte. Do outro, Amã supervisionava a construção da forca para Mardoqueu. Mas no meio da noite, Deus estava prestes a tirar o sono do homem mais poderoso da terra. A insônia real e a humilhação do inimigo. Naquela mesma noite, enquanto a forca de 22 metros era erguida no quintal de Amã, algo estranho acontecia no palácio. O homem mais poderoso do mundo não conseguia dormir. A Bíblia diz simplesmente: "Naquela mesma noite fugiu o sono do rei." Ester 6:1. Não foi uma indigestão nem barulho. Foi Deus. O Senhor tirou o sono de Assuero para impedir que a história terminasse em tragédia. Incapaz de descansar, o rei ordenou que lhe trouxessem o livro das memórias,
as crônicas do reino, e que se lessem diante dele. Era uma leitura monótona, feita para dar sono. Mas a providência guiou a mão do leitor para um trecho específico. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos que tentaram matar o rei. O rei, ouvindo aquilo, interrompeu a leitura e fez uma pergunta que estava atrasada há anos. Que honra e distinção se fez a Mardoqueu por isso? Os servos responderam: coisa nenhuma se lhe fez. O silêncio deve ter pesado no quarto. Um rei persa que não recompensava a lealdade era um rei que não inspirava confiança. Assuero precisava corrigir isso imediatamente. Neste exato momento, ouviu-se um barulho no pátio exterior. O sol mal havia nascido. O rei perguntou: quem está no pátio? Era Hamã. Ele havia chegado cedo, não para servir, mas para pedir a cabeça de Mardoqueu. A ironia é palpável. O inimigo chegou para pedir a morte de Mardoqueu no exato segundo em que o rei decidiu honrar a vida de Mardoqueu. O rei mandou que ele entrasse. Antes que Hamã pudesse abrir a boca para falar da forca, o rei lhe fez uma pergunta hipotética: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Hamã, cego pela sua vaidade, pensou que o rei falava dele. Então, ele caprichou na resposta. Ele descreveu o que ele mesmo desejava. Tragam-se as vestes reais que o rei costuma vestir e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entreguem-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Hamã desenhou o seu próprio desfile triunfal. Ele já podia se imaginar vestindo o manto real. Então, o rei deu a ordem, e foi como um golpe físico no estômago de Hamã. O rei disse a Hamã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com Mardoqueu, o judeu, que está assentado à porta do rei, e não deixes cair coisa alguma de tudo quanto falaste. Hamã não teve escolha. Ele teve que engolir seu ódio, pegar as vestes reais e ir até a porta do palácio. Lá estava Mardoqueu, talvez esperando ser preso a qualquer momento. Em vez disso, viu seu inimigo mortal trazendo honrarias. Hamã vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. O povo de Suzã assistiu à cena inacreditável. O homem condenado à morte estava sendo exaltado pelo homem que queria matá-lo. Terminado o desfile, Mardoqueu voltou para a porta do rei, humilde, voltando ao seu posto. Mas Hamã correu para casa, triste e de cabeça coberta, envergonhado. Ao contar o desastre para sua esposa Zeres e seus sábios, ele recebeu não consolo, mas uma profecia de ruína. Eles disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Eles reconheceram o poder do Deus dos judeus. A queda de Hamã havia começado, e mal eles acabaram de falar, os eunucos do rei chegaram. Não havia tempo para lamentar. Eles vieram buscar Hamã apressadamente para o segundo banquete que Ester tinha preparado. Hamã foi arrastado para o seu destino final. O segundo banquete e o fim do inimigo, rei e Hamã, vieram beber com a rainha Ester. Para Hamã, o vinho não tinha mais o sabor da vitória. Tinha o gosto amargo do medo. Ele havia passado a manhã honrando seu inimigo, e a profecia de sua esposa ecoava em sua mente. Certamente cairás diante dele. Mas o rei Assuero tinha apenas uma coisa em mente. Pela terceira vez, no segundo dia do banquete, ele fez a pergunta que abriria as comportas da verdade. Qual é a tua petição, rainha Ester? E dar-se-te-á. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se fará. O momento havia chegado. Não havia mais tempo para estratégias ou adiamentos. Então, a rainha Ester respondeu. Desta vez, ela não pediu um banquete. Ela pediu a própria sobrevivência. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo.
O rei deve ter ficado confuso. A vida da rainha estava em perigo? Quem ousaria? Esther continuou, revelando a brutalidade do decreto. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Ela usou as mesmas palavras do decreto de Hamã: destruir, matar, aniquilar. E acrescentou com sabedoria: se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ela apelou não apenas para a justiça, mas para o prejuízo que o rei sofreria. O rei Assuero falou e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? O rei estava furioso por alguém ter ameaçado sua rainha, esquecendo-se momentaneamente que ele mesmo havia cedido o anel para selar aquele decreto. Ele precisava de um nome. Esther se levantou ou estendeu a mão, apontando diretamente para o homem reclinado ao lado deles. A revelação foi como um trovão. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Hamã. A Bíblia diz que Hamã se perturbou perante o rei e a rainha. A máscara caiu. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Ele precisava de ar. Ele precisava processar a traição. Seu amigo de confiança havia manipulado o trono para matar a esposa do rei. Enquanto o rei saía, Hamã percebeu que seu destino estava selado. Ele não tentou fugir. Não havia para onde ir. Ele se levantou para suplicar pela sua vida à rainha Esther. A tragédia de Hamã se completou com um mal-entendido fatal. Quando o rei voltou do jardim para a casa do banquete, viu Hamã caído sobre o leito em que estava Esther. Aos olhos do rei enfurecido, aquilo não parecia uma súplica, mas um ataque. O rei gritou: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim na minha casa? Assim que a palavra saiu da boca do rei, os servos cobriram o rosto de Hamã. Era o sinal de condenação à morte. Um homem condenado não podia mais ver a face do rei. Neste momento crítico, Harbona, um dos eunucos que serviam ao rei, ofereceu a solução final. Ele disse: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Hamã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Hamã. A justiça poética estava completa. A armadilha que Hamã preparou para o justo seria o instrumento de sua própria morte. O rei não hesitou. Ele ordenou: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Hamã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. O mal foi cortado pela raiz. O arquiteto do genocídio estava morto. E a Bíblia conclui o capítulo com uma frase de alívio. Então, o furor do rei se aplacou. O inimigo estava morto, mas o decreto de morte assinado por ele ainda estava valendo. A rainha Esther havia salvo a própria vida, mas a batalha pela salvação de seu povo ainda não havia terminado. O novo decreto, a vitória final e a festa de Purim Hamã estava morto, mas o mal que ele desencadeara ainda vivia. No mesmo dia da execução, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Hamã, e Esther finalmente revelou ao rei quem Mardoqueu era para ela. O rei tirou o seu anel, que tinha tomado de Hamã, e o deu a Mardoqueu. O judeu que se recusou a curvar-se diante do mal era agora o segundo homem mais poderoso do império. Mas havia um problema terrível. As leis dos persas e dos medos eram irrevogáveis. Nem mesmo o rei poderia cancelar o decreto de morte assinado anteriormente. O dia 13 de Adar ainda seria o dia do massacre. O relógio continuava correndo. Esther falou mais uma vez perante o rei. Ela se lançou aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Hamã. Ela disse: como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? O rei Assuero, preso pela própria lei, deu a Mardoqueu e Esther a autorização para uma solução engenhosa. Eles não podiam cancelar o ataque, mas podiam legalizar a defesa. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Era o 3º mês, o mês de Sivan. Mardoqueu ditou um novo decreto. O rei concedia aos judeus, em cada cidade, que se reunissem e defendessem as suas vidas. Eles tinham permissão para destruir, matar e aniquilar qualquer força armada que os atacasse. Os correios, montados em jinetes, saíram às pressas,
impelidos pela ordem do rei. E Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul e branca e com uma grande coroa de ouro. A Bíblia descreve a mudança de atmosfera em Ester 8,16. Para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Em cada província onde chegava a palavra do rei, havia banquetes e alegria. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eles viram que Deus estava com aquele povo. Chegou o dia 12 meses aguardado, o dia 13 do mês de Adar, o dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter domínio sobre eles. Mas sucedeu o contrário. Os judeus foram os que tiveram domínio sobre os que os odiavam. Eles feriram a todos os seus inimigos a fio de espada. Em Susã, os 10 filhos de Amã, os herdeiros do ódio, também foram mortos. Mas a Bíblia faz uma ressalva importante 3 vezes no texto. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Eles lutaram pela vida, não pelo lucro. Eles lutaram pela sobrevivência, não pela ganância. Passada a batalha, os judeus descansaram. Mardoqueu escreveu cartas a todos os judeus, ordenando que comemorassem o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar, todos os anos. Por que esses dias? Porque foram os dias em que os judeus repousaram dos seus inimigos. O mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Esses dias seriam chamados de Purim, por causa do Pur, a sorte que Amã havia lançado. A sorte do homem é falha, mas os planos de Deus são perfeitos. A ordem era clara. Deveriam ser dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. A memória do livramento deveria gerar generosidade. A história termina com a grandeza de Mardoqueu. O rei Assuero impôs tributo sobre a terra, mas o destaque final é para o exilado que se tornou príncipe. O livro de Ester encerra dizendo: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável à multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Assim termina a história de Ester, uma órfã que se tornou rainha, um condenado que se tornou governador, um povo sentenciado à morte que celebrou a vida. Esta narrativa nos ensina que Deus nem sempre age nos trovões ou no fogo visível. Às vezes, ele age no silêncio, nas coincidências, na insônia de um rei e na coragem de uma jovem que decidiu dizer: se perecer, pereci. E porque ela se arriscou, o povo de Deus viveu. Assim termina a história de Ester, uma órfã que se tornou rainha, um condenado que se tornou governador, um povo sentenciado à morte que celebrou a vida. A história da narrativa nos ensina que Deus nem sempre age nos trovões ou no fogo visível. Às vezes, ele age no silêncio, nas coincidências, na insônia de um rei e na coragem de uma jovem que decidiu dizer: se perecer, pereci. E porque ela se arriscou, o povo de Deus viveu. E com essas histórias, e mais outras que irão por vir, que toca o seu coração, e a fé em um Deus que sempre está ao seu lado, lutando, te protegendo. Caminhos da Fé, Narrativas Sagradas, o canal que toca ao seu coração e o coração de Deus.